materiais de luxação e exérese. Então, gente, aqui nós temos as nossas alavancas. Inclusive, foi tema de uma aula que eu só falei de alavanca. E eu falei dos movimentos mestres para você usar as alavancas. E, com isso, evitar que você precise fazer força para extrair os dentes. Foi uma aula muito, muito legal. Aqui nós temos as alavancas Seldin. O que é importante que as alavancas tenham, né? Com relação à sua estrutura, que ela tem um bom cabo de pega, né? Que ela tem umas no mercado que são uns cabos fininhos. Eu não sei, falaram para mim que era alavancas odontopediátricas. Gente, eu não entendo por que as coisas de odontopediatria têm que ser pequenas. Sinceramente, tudo bem, o espelho ser menorzinho, porque a boca do paciente é menorzinha. Mas o cabo, gente, quem vai usar não é a criança, é você. A sua mão continua a mesma. O paciente é que diminuiu de tamanho, né? Por que eles fazem o cabo pequeno, ou a pinça pequena? Gente, para pegar aquela pinça é ridículo, é horrível. Aí falaram, são os extratores de odontopediatria. O negócio é desse tamanho, então tem um cabo fininho, né, que é quase um cinzel que você usa ali para poder fazer o negócio. É horrível. Então, assim, as alavancas, é importante que ela tenha uma boa pega, que afinal, para você fazer o movimento físico de alavanca, é interessante que o braço de potência, ou seja, é a região onde você pega na alavanca, seja grande, para que você seja confortável e pequenos movimentos que você faça sejam potencializados na ponta dela. Então é importante que essa pega dela aqui seja grandinha, né, seja larga, tenha um calibre maior. Então aqui nós temos as alavancas Seldin e as alavancas Goivas. A minha queridinha é a Seldin reta. Em toda cirurgia que eu vou fazer, ela vai comigo. Eu tenho várias, porque a maioria, assim, esmagadora das extrações eu só resolvo só com ela, não precisa de mais nada. Ela é muito, muito boa, eu gosto bastante dela. Então quer dizer que se eu não gostar dela, no som cirurgião ruim? Não, você pode gostar da bandeirinha, você pode gostar das goivas, fica a seu critério, eu só falei o que eu gosto mais, né? Eu acho que aquela ponta em lança, você consegue entrar muito mais fácil entre o espaço entre o osso e o dente, né? Fazendo um movimento de cunha, que é aquele movimento que você faz para cima, intrusivo, né? Ou para baixo, depende do dente, mas é um movimento de cunha que você entra com o instrumental entre o tecido ósseo e o dente, tá? Esse movimento de cunha já causa um movimento de avulsão, né? Conforme a cunha vai entrando, o instrumental vai entrando, o dente vai saindo, e já vai te ajudar no movimento de luxação. Então, para mim, a Seldin reta é a melhor, é a que eu mais gosto. E o que você deve observar quando você vai comprar essas alavancas? Observe se as pontas, por exemplo, os vertentes dela, estão bem acabadas e estão afiadas. A alavanca, gente, tem que ser afiada. Ela tem que ter uma ponta afiada para que você consiga colocar ali entre o osso e o dente. Eu já vi umas que é uma ponta romba, parece uma chave de fenda. Você não vai parafusar uma cadeira, você vai colocar ali entre o dente e o osso. Então o negócio tem que ser afiado para que você consiga entrar dentro daquele espaço mínimo, que é pequeno. Então não vai comprar um negócio sem afiação. A ponta deve ter um acabamento fino para conseguir penetrar entre o dente e o osso. Acabei de falar. O tempo de uso, essa ponta ela vai ficando mais... Ela vai entortando, algumas pontas entortam, algumas pontas perdem o corte, perdem o fio, né? E aí é necessário você substituir o material. Pega, descarta aquela alavanca e compra outra. Às vezes é possível até você afiar a ponta, né? Você pode procurar de repente um daqueles afiadores de alicate, né? Alguém que vai precisar polir muito bem o instrumental depois, para não ficar ranhuras onde pode acumular sujeira. Tudo bem? Mas em compensação, assim, quando você afia, não dá para você afiar 2, 3, 4 vezes, tá, gente? Isso aí não é um alicate. Você precisa, existe um limite. Chega uma hora que você está afiando tanto que o material perde resistência. Aí a ponta começa a entortar, pode fraturar. Além disso, a gente tem que lembrar que os vários ciclos de autoclavagem vai fazendo com que o material vai perdendo resistência. Depende muito do material que você for comprar. Tem material que diz que vai dar garantia para o resto da vida. Só que assim, se entortar a ponta, algum problema, eles podem alegar, por exemplo, que caiu no chão. Né? Aí não é dente.
mas com relação à autoclavagem, também vai perdendo resistência. Então são materiais que, como a gente usa muito e faz muitas vezes a autoclavagem, chega uma hora que não tem jeito, né? Você tem que trocar. Mas é importante ver isso aqui, ó. Essas regiões onde eu coloquei de vermelhinho são as regiões onde tem que estar afiadas, são regiões afiadas. E a reta, o ideal é que essa parte aqui dela seja bem plana e a pontinha bem afiada, para ela também entrar entre o dente e o osso e com isso ir fazendo movimento de cunha. Essas daqui, gente, se vocês não têm head brink, essas alavancas aqui, head brinks, elas são muito, muito boas. Eu gosto bastante delas. Eu tenho uns 2 jogos dela e ela ajuda bastante naqueles casos em que você está fazendo a extração e de repente quebra o dente, quebra a coroa e você precisa fazer a remoção das raízes. Ou quando você está fazendo a odontosecção, você fez a odontosecção de um terceiro molar horizontal, você fez a odontosecção e agora você precisa fazer a remoção das raízes. Quando você tira a coroa, ele tem um ganchinho, você pode ir lá dentro do alvéolo cirúrgico, põe entre a pontinha no meio das 2 raízes e faz a alavanca. No que você faz a alavanca, ele solta. É perfeito. Ajuda muito, muito na cirurgia. Se você não tem, aconselho você ter um, você vai querer ter mais de um. É impossível ter um só. Então você tem aqui, são 3, né? Normalmente você tem uma que é retinha, que é interessante para você tirar pedaços de raiz apical, né? Aqueles pedacinhos pequenininhos. Tem essas anguladas que vão te ajudar em raízes de molares ou de terceiros molares. Então, quanto mais curvo for o ganchinho, melhor, porque você vai ter mais movimento de alavanca e menos força você vai fazer. Pelo meu tipo físico, vocês devem ter percebido que eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer força. Provavelmente perceberam. Por não gostar muito de fazer força, eu estudei bastante, principalmente a parte física, a parte de física, né? Por exemplo, alavancas, né, da mecânica, e que a gente observa que você tem lá um braço de potência, um braço de resistência. Quanto maior for o braço de potência, quanto maior for o braço de resistência em relação de potência, você consegue, é o contrário, né, gente? Você consegue potencializar aquela força que você colocou. Então, se você na sua mão você fez X, né, de força, na ponta do instrumental, por ela ser menor, ela vai chegar com 2x, compreende? Então, quanto maior o braço de potência, melhor. Então, você vai lá, faz X, na ponta do instrumental chega em 2x. É bom e ao mesmo tempo é ruim, porque para você fazer a extração de dente, você usa muito menos força quando você está acostumado a usar as alavancas. Em compensação, a chance de fraturas também aumentam, porque se você resolve fazer a mesma força que você faz no forceps, você pode quebrar não só o dente, mas também a mandíbula do paciente, né? Que algumas vezes acontece, não é mesmo? Então, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É uma ferramenta que precisa você saber utilizar. O que ajuda para você saber utilizar ela da forma mais adequada? Essas pontinhas dela aqui tem que ser afiadas, justamente, de novo, para enfiar entre o dente e o osso, né? Para você fazer o movimento de cunha e ela penetrar entre o dente e o osso com maior facilidade. E quando você vai fazer remoção de restos radiculares, poxa, é lá dentro do osso. Não dá para você fazer uma cunha por fora, né? Você pode até tentar usar uma lima, né? Para colocar lá dentro da raizinha e tentar tirar ela, mas elas ajudam bastante. Essas daí elas vão ajudar bastante. Se você tiver um joguinho, não são tão caras, elas não são caras. Eu acho que em torno, deve ser mais ou menos o mesmo valor de um jogo de alavancas normal. Então é uma coisa que vale a pena ter. Pelo menos um para te salvar naquela raiz de sexta-feira, naquele dente, o último dente que você vai tirar na sexta-feira que quebrou a raiz e que está impedindo você de ir para sua casa, entendeu? Ótima para remoção de rápices radiculares, excelente para luxar raízes e terceiros molares impactados. Vamos falar um pouquinho agora sobre os fórceps. O que é importante a gente observar nos fórceps quando vai comprar e também na manutenção dos jogos de fórceps que você tem na sua casa, no seu consultório. Olha só, o 18R, por que ele tem esse nome, né?
Os fórceps 18, eles são fórceps para dentes superiores. O que acontece no esmalte do nosso dente? O esmalte do nosso dente, gente, é extremamente liso e ele tem poucas regiões de apoio. Nos dentes superiores, nós temos o sulco vestibular, né, na vestibular do dente. Ele separa as duas cúspides. O que foi feito, então, nesse instrumental? Ele tem uma ponta que é romba, que é essa ponta aqui, e uma outra ponta que tem essa garrinha, certo? O 18R, o R é de right, de direito, é para você usar nos dentes superiores direitos. Por quê? Porque a face vestibular do caso fica do lado direito, né? Então essa garrinha vai pegar na região onde tem o sulco do dente e essa outra vai abraçar o dente por trás. Isso vai fazer com que o dente, você tenha o maior apoio na região da coroa possível. Ah, então, Bianca, quer dizer que se eu pegar um 18R e for tirar um dente esquerdo, eu vou ter problema? Vai. O instrumental vai ficar escapando toda hora. Então, quando você for fazer a extração de dente e você for usar fórceps, né, se for querer usar um fórceps, observe onde você vai tirar aquele dente. Então, se é na esquerda, use o 18L, que é o left, de esquerda. O que acontece? A garrinha dele é do outro lado. Então, ele vai agarrar ali no sulco do vestibular do dente e você vai ter uma pega melhor para fazer os movimentos de luxação, de intrusão, vestíbulo lingual, para você conseguir fazer a remoção do dente. E o que esse fórceps precisa ter, né? Para que quando você for comprar ele? É importante que o cabo seja anatômico, que ele abrace a sua mão na hora que você pega. Você vê que ele tem uma curvinha aqui, ó. Nesse aqui tá mais fácil de ver. Ele tem uma curvinha, ele justamente tem que pegar e abraçar a sua mão. Essa parte aqui vai ficar no finalzinho da sua mão, vai para poder encaixar. Você vai precisar fazer força de apreensão para poder fazer os movimentos de luxação. Então, é importante que você tenha um cabo bem anatômico. Eu já vi alguns fórceps com o cabo reto, dificulta a sua pega. Você está pegando um dente superior. Então, quanto mais anatômico for e a ponta ficar para cima, né, melhor para você. Quando você vai comprar, o que é importante você olhar? Eu quero que você pegue e olhe o instrumental, né? Você olha o instrumental como está aqui nessa foto, olhando os mordentes do instrumental. É importante que os mordentes estejam alinhados e afiados. Eu já vi fórceps assim, né? Um mordente cá, outro lá, parecia um... não tá junto os dois. Aí o que acontece? Na hora que você vai pegar o dente, ele escapa. Os dois têm que estar certinhos, alinhados. E esses mordentes têm que estar afiados. Eles não podem ser de qualquer jeito. Ele tem que estar bem afiado, porque, gente, o esmalte é muito liso. Então, para você pegar naquela região, ele tem que estar bem certinho. E outra coisa, conforme você vai apertando, o fórceps também vai fazendo um movimento de cunha, entrando na região entre o dente e o osso. Né? Ele vai fazendo um movimento, você vai fazendo apertando, ele vai entrando dentro do dente, entre a região do dente e o osso. Para quê? Para chegar nesse sulco entre as duas raízes. Então, gente, é muito importante que você faça essa observação. Primeiro, o cabo tem que ser mais anatômico possível, né? Ele tem que encaixar na mão, você tem que sentir a pega. Pega o instrumental antes de comprar e sente a pega do instrumental. E os mordentes, você tem que olhar assim de frente e os mordentes têm que estar alinhados e afiados. Não tá afiado, o mordente tá assim, tá um assim, outro assim, descarta, você nem compra. E muitas vezes, com o passar do tempo, os mordentes vão ficando tortos também. Muito tempo de uso, a pessoa usa muito fórceps, acaba fazendo com que o mordente vai ficando torto, né? Ele vai ficando... na hora que você fecha, assim, ele não encosta um no outro, ele já fica assim, meio aberto. Ficou dessa maneira... Descarta, porque você vai ter problema na hora que for usar. Para os dentes inferiores, o que acontece? O dente inferior, ele tem sulco tanto na vestibular quanto na lingual. Aí, se você for olhar os mordentes do fórceps 17, ele é dentado tanto de um lado quanto do outro. Por isso que o 17 você consegue usar para os dois lados, porque o dente tem sulco dos dois lados, né? Então, tanto faz, né? O 17 serve tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Outro que é interessante, que é a mesma coisa, tá, gente? As pontas têm que estar alinhadas e afiadas para você conseguir fazer a extração. Na hora que você olhar
o fórceps, a ponta dele tem que ser o mais próximo de 90 graus possível, para você trabalhar numa posição confortável, tanto na pega por cima quanto na pega por baixo. Vai te ajudar. Para quem gosta de fórceps, né, não prefere fórceps e alavanca, para fazer remoção de fragmentos de raízes, esse fórceps 65 aqui é interessante. Ele tem uma ponta bem fininha, angulada, quanto mais próxima de 90 graus melhor, e quanto mais fino for essa parte aqui, melhor, porque mais ele vai conseguir penetrar dentro do alvéolo para conseguir pegar a raiz.